Pronto, a gravação foi iniciada, né? Então vamos começar a aula de hoje. Pessoal, a aula passada a gente encerrou a unidade 3, né? Um pouquinho atrasado por conta daquele feriado antecipado, né? Já era para a gente estar finalizando hoje a unidade 4. Então, hoje a gente vai iniciar essa unidade 4 e eu vou trabalhar com vocês aí as duas primeiras sessões, tá? E na primeira sessão a gente vai falar de termometria. Então, essa unidade em geral é a unidade que o pessoal tem mais facilidade, assim, porque realmente eu acho que o entendimento desse assunto é bem mais fácil do que os demais assuntos dentro da física, né, relacionado à dinâmica e o que a gente viu lá na unidade 1 e 2. Então, é bem mais tranquilo, assim como eu acredito que a unidade 3 também foi bem mais tranquila para que desse para entender. E aí, o seguinte, semana que vem já é a nossa semana de prova, né? Então, a semana de prova, ela está sendo realizada aí entre os dias 14 e 20, né? Na verdade, na semana do dia 15 ao dia 19. Então, eu vou ter que passar a atividade que vai valer como prova, como foi feito na primeira prova, na próxima terça-feira, tá? E aí vai ficar faltando 2 sessões. O que eu optei, né? Eu penso em encerrar as 2 sessões, tá? E no final eu passar a atividade avaliativa. Porém, os assuntos da aula que vem não irão cair na atividade. Pode ser assim para vocês? Tranquilo. Tudo bem? Então, a aula que vem eu encerro a unidade 4, né? A gente vai falar sobre calorimetria e o fundamento da termodinâmica, que são as duas últimas sessões da unidade 4, mas elas não vão cair na atividade que vai valer como prova, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aí a sessão 4.1, tá? Onde ela vem falar de termometria. E aí, para a gente falar sobre essa unidade toda, né? A gente já vai trabalhar com temperatura e calor. É importante a gente começar entendendo, né, e diferenciando o conceito de temperatura e calor, né, que é muito confuso aí para muita gente. E aí, para que vocês consigam entender, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, 2 xícaras, tá, de café. Vamos supor que essa primeira xícara aqui, né, como a fumacinha tá saindo, ela tá, a gente vai dizer que essa xícara tá quente, tá? Então, ela tá mais quente que essa aqui que eu deixei lá em temperatura. Coloquei o café, esqueci a xícara lá em cima, ficou lá em temperatura, vamos dizer, em temperatura ambiente aí. Para que a gente entenda a definição aí de temperatura, a gente tem que imaginar que a gente sabe que cada corpo, o corpo ele é composto por moléculas, né? E aí, quando um corpo ele tem uma temperatura maior que o outro, existe uma diferença aí no comportamento das moléculas desse corpo. Então, aqui, como é que vai se comportar? Aqui, nesse primeiro caso, né, onde eu tenho essa xícara com uma temperatura mais elevada do que a segunda, as moléculas, vocês percebem que elas estão mais agitadas, né? Elas estão mais agitadas e, consequentemente, elas se afastam mais. Isso é até normal, né? Em dias quentes, a gente não consegue muito estar em aglomeração, né? Ali todo mundo junto. A gente consegue estar, em dias frios, a gente consegue estar mais, né, juntinho dentro de casa, todo mundo no sofá. Isso é a relação que a gente tem para quando um corpo ele tem uma temperatura mais elevada ou menos elevada, tá? Então, aqui no segundo caso, a temperatura do café está menor do que no primeiro. Então, as moléculas, elas têm uma agitação ainda, mas ela tem uma agitação menor do que no primeiro caso, por conta da temperatura. Então, a definição de temperatura é que a temperatura, ela vai medir, ou seja, ela é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, tá? Isso é a definição de temperatura. Quanto maior a agitação dessas moléculas nesse corpo, maior eu digo que é a temperatura do corpo, tá? Então, a temperatura, ela vem medir o grau de agitação aí dessas moléculas. Agora, vamos imaginar que a gente pegou essas mesmas xícaras, tá? E colocou elas dentro de uma caixa de isopor. Vamos imaginar aí que essa caixa de isopor, ela é uma caixa que a gente chama de ideal, né? Uma caixa térmica ideal, ou seja, ela não vai permitir que as xícaras elas troquem energia com o meio externo. A energia que vai existir ali só é a energia dentro da caixa de isopor, ou seja, só vai existir energia interna. Vamos dizer que a caixa de isopor é um sistema isolado, tá? E aí, o que acontece? Como aqui a caixa é isolada, né, as xícaras elas não conseguem trocar a energia com o meio externo, a energia é trocada somente a energia aqui dentro da caixa de isopor, como eu tenho um corpo que está
com uma temperatura maior que o outro, eles vão trocar energia, né? A gente sabe que energia não se perde nem se ganha, né? Energia vai ser transferida, transformada aí. Nesse caso, a gente vai ter energia sendo transferida, tá? E aí a xícara mais quente, ela vai transferir energia, que nesse caso é energia térmica, para a xícara que está lá com uma temperatura menos elevada, tá? Uma temperatura menor que a dela. E aí, pessoal, isso é exatamente a definição de calor. Calor é a energia térmica em movimento. Então, veja que é uma energia que foi transferida, estava em movimento, tá? E essa energia térmica em movimento é o que a gente vai chamar de calor. E ela é sempre transferida do sentido do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, a gente fala que a temperatura ela é o que? Ela vai medir, ela é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. E o calor é uma energia, tá? Calor é energia, é uma energia térmica em movimento. Então, quando está sendo transferida, a gente fala, ai, que calor, né? E é porque está tendo energia que está sendo transferida aí, você está sentindo esse aumento na temperatura do seu corpo. Então, calor é uma energia térmica em movimento que é sempre transmitida do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora, como essa caixa de isopor, né, é um sistema isolado, não vai trocar energia com o meio externo, vai chegar um momento, o calor ele está sendo fornecido, né, a energia térmica está sendo transferida aqui, mas vai chegar um momento que a temperatura da xícara 1 vai se igualar à temperatura da xícara 2, já não tem mais o que ser transferido, eles atingiram ali uma temperatura igual, né? Então a gente diz que a temperatura do corpo 1, né, da xícara 1 vai ser igual à mesma temperatura da xícara 2. E aí, quando chega nesse nível, tá? Quando elas atingem a mesma temperatura, a gente diz que elas estão em equilíbrio térmico. Então, elas atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, elas têm a mesma temperatura, tá? E aí, com essa definição de equilíbrio térmico, a gente vai falar da lei zero da termodinâmica, né? O que a lei zero da termodinâmica ela fala? Ela diz que se corpos A e B estão separadamente em equilíbrio, então vamos supor que aqui eu tenho um corpo A e um corpo B, tá? E eles estão em equilíbrio com um terceiro corpo, né? Com um terceiro corpo C. Então, A e B também estão em equilíbrio com o outro. Então, supondo que aqui dentro existisse outro corpo. E se eu digo que esse corpo C que existia aqui dentro estava em equilíbrio com essa segunda xícara, mas eu sei que essa segunda xícara está em equilíbrio com essa. Então, consequentemente, eu posso dizer que a primeira xícara vai estar em equilíbrio também com o corpo C que se encontrava aqui dentro. Isso é o que a lei zero da termodinâmica fala. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tudo tranquilo, né? Ok. Tá. E aí, o que acontece? Ó, para que a gente consiga, a gente falou de calor, viu a diferença de calor para temperatura, e aí, para que a gente consiga mensurar essa temperatura, né? Porque a gente viu que a temperatura é uma grandeza que veio medir o grau de agitação das moléculas. Só que aí, para eu conseguir medir, isso vai depender da escala que eu estiver utilizando. E aí a gente tem 3 escalas aqui, tá? A serem utilizadas, que todo mundo já ouviu falar, com certeza, e já viram até a relação dessas 3 escalas aqui, eu acredito, na escola, né? E aí elas se relacionam exatamente assim. Observem que aqui a gente tem a escala em graus Celsius, que é que a gente utiliza aqui no Brasil, né? A gente trabalha, quando vai medir, né, falar sobre temperatura, a gente utiliza essa escala, né, de graus Celsius. E ela vai aqui de 0 até 100 graus Celsius. O que é isso? Por que de 0 a 100? 0 é o ponto de congelamento ali da água, tá? E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Então, ela utiliza isso como referência, de 0 até 100 graus Celsius. Esse 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit, né, existem outros países que utilizam essa escala, equivale a 32, tá? E os 100 graus Celsius a 212 graus Fahrenheit. Agora, quando a gente vai relacionar os 100 graus Celsius com Kelvin, né, que é a escala que a gente considera no SI, quando
quando a questão ela pedir a temperatura no SI, a unidade que o Sistema Internacional leva em consideração é a escala Kelvin. Então, a temperatura tem que se encontrar em Kelvin, tá? Então, 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin, né? A gente não fala graus. Então, 373 Kelvin. E 0 graus Celsius equivale a 273. Professora, por que eu preciso dessa escala aqui? Porque é através dela que a gente consegue transformar de uma escala para outra, tá? Antes de começar a transformar, eu queria que vocês observassem só que a escala em Celsius, ela tem a mesma variação em Kelvin, tá? Então, veja que vai de 0 a 100, variou 100 graus aqui. Aqui vai de 273 a 373, então ela tem a mesma variação, tá? Então, quando a gente fala de variação de Celsius e Kelvin, por exemplo, se eu falar aqui, variou 50 graus Celsius. Quando eu for transformar para Kelvin, a variação vai ser a mesma, porque elas trabalham com a mesma variação aqui na escala. Agora, se eu disser que a variação foi de 50 graus Celsius e eu quiser saber essa variação em Fahrenheit, aí eu preciso transformar, porque a variação é diferente, tá? Elas não acontecem aqui na mesma escala, tudo bem? E aí, para que a gente consiga transformar, como é que eu faço isso? Sempre vai ser a temperatura que eu quero, vamos supor aqui. A gente sabe que a escala em Celsius vai de 0 a 100. Eu tenho aqui um valor C, poderia ser de 50 graus Celsius, e eu queria transformar isso em Fahrenheit, saber quanto isso equivale em Fahrenheit. Como é que eu faço isso? A gente sempre vai fazer assim, ó, a temperatura que eu quero menos 0, dividido pela temperatura máxima da escala aqui, que é 100, menos o inicial dela, que é 0, tá? Se eu quero transformar para Fahrenheit, isso aqui, né, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212, tá? Menos 32. Então, vai ficar assim, ó. Temperatura que eu quero em Celsius, C menos 0, aqui, dividido por 100 menos 0, tá? Isso vai ter que ser igual a temperatura em Fahrenheit, tá? Menos 32, dividido por 212 menos 32. Quando eu resolvo isso aqui, né, aqui em cima vai ficar temperatura em Celsius sobre 100, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 180, né, quando eu faço essa conta aqui. E aí a gente vai destrinchando, tá? Eu passei o 180 para o outro lado, multiplicando a fração, né, de temperatura em Celsius dividido por 100, e ficou aqui do outro lado a temperatura em Fahrenheit menos 32. Quando eu resolvo isso aqui, ó, eu simplifiquei aqui, né, divide isso aqui por 20, a gente encontra 180 dividido por 20, simplifiquei, dá 9, 100 dividido por 20, a gente encontra que é 5, né, vezes quem? Vezes a temperatura em Celsius, que é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32. Passa o 32 para o outro lado, e aí, quando eu quiser encontrar uma temperatura em Fahrenheit, né? Por exemplo, professora, são 50 graus Celsius. Como é que eu transformo? A 50 graus Celsius em Fahrenheit vai ser, a temperatura em Fahrenheit vai ser 9 quintos, né? Vezes a temperatura que eu tenho em Celsius, que seria 50, mais 32. Então, essa aqui é a equação, né? Para me transformar e relacionar a temperatura em Fahrenheit com temperatura em Celsius. Deu para entender aqui, pessoal, essa parte? Professora? Oi. É Flávia? Oi, Flávia. Professora, eu não entendi esse 9 quinto. Onde a senhora achou aí? Eu simplifiquei aqui, ó. Dividi o 180 por 20 e 100 por 20. Ah, tá. Entendi agora. Tá? Viu? Aí, quando você simplifica, chega a 9 quintos. Ah, ok, então. Pronto? Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir, então, né? Bom, então a equação para me relacionar é essa aqui. Professora, eu não decoro a equação, não consigo. Tem muita gente, né, que não consegue e faz sempre como? Aprendeu a escala, aprendeu essa escalazinha aqui, ó. E sempre que vai resolver questão, relaciona ela. Sempre faz a temperatura que eu quero é 20 graus, né? Colocou 20 aqui e faz essa menos essa, dividido pela 100 menos 0, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 12,
menos 32. Se não quiser fazer esse passo a passo todo, aplica direto nessa equação aqui, que vai dar a mesma coisa, tá? Agora, como é que a gente faz com Kelvin? Do mesmo jeito. Sempre vai ser a temperatura em Celsius que eu quero, menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual. Aí, nesse caso, já vai ficar Kelvin menos 273, dividido por 373, menos 273. Aí vai ficar assim, ó, né? Temperatura em Celsius, menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 373, menos 273. Resolvendo isso aqui, a gente tem, né, temperatura em Celsius, dividido por 100, é igual a temperatura em Kelvin, menos 273, também dividido por 100, quando eu faço essa subtração aqui. Isso aqui a gente pode cancelar, ó, esse 100 com esse aqui, né? Estão de lados opostos da igualdade. Então, eu tenho que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Professora, mas eu tenho a temperatura em Celsius e quero é a em Kelvin. Como é que eu faço? Passo 273 para o outro lado. Então, é essa relação que a gente tem aqui. Se eu conheço a temperatura em Celsius, por exemplo, se eu tenho que a temperatura é de 20 graus Celsius, quanto é que ela vai equivaler em Kelvin? Soma a temperatura, que é 20, mais 273, você encontra a temperatura em Kelvin. Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Tranquilo. Tá. Então, vamos seguir aqui, ó, já para a atividade, né? Essa parte da seção 4.1 é só isso que vocês têm para entender. Não é grande, como eu falei, o conteúdo é pequeno e eu acho que a compreensão é bem mais fácil, tá? Então, vamos aqui, ó. O mercúrio é um material muito utilizado na produção de termômetros, torna-se sólido a uma temperatura de menos 39 graus Celsius. De maneira que tal temperatura configura-se em um limite para a utilização do equipamento sem danificá-lo. Calcule a temperatura de solidificação do mercúrio na escala Kelvin. Então, veja que a gente tem ele em Celsius e eu quero transformar ele para Kelvin, né? É isso que a questão está pedindo. Vocês querem tentar fazer ou quer que eu resolva essa com vocês? Professora, tenta resolver essa com a gente, aí a próxima a gente já tenta resolver só. Eu acho melhor. Tá. Então tá bom, então vou fazer assim, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui graus em Celsius, tá? E ele quer ser transformado aqui para Kelvin. Eu vou resolver através da escala com vocês, tá? Mas, se não quiser, se eu tenho em Celsius, quero encontrar em Kelvin, lembra na equação só é somar com 273. Mas vamos resolver aqui passo a passo, tá? Se eu tenho aqui em Celsius, a gente faz como esse, menos 0, né? Dividido por 100 menos 0. Quero para Kelvin. Então, Kelvin vai ser igual a Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, vai ficar assim, né? A temperatura em Celsius, né? Vamos resolver isso aqui. A temperatura em Celsius é de menos 39. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar. A temperatura em Celsius que eu tenho é de menos 39 menos 0, dividido por 100 menos 0. A temperatura em Kelvin, que é o que eu quero encontrar, menos 273, dividido por 373 menos 273, tá? Resolvendo isso aqui, a gente tem que menos 39, que é a minha temperatura em Celsius, dividido por 100, vai ser igual à temperatura em Kelvin que eu quero encontrar, menos 273, dividido também por 100, porque essa subtração aqui dá 100. Cancela esses dois aqui, né? Me restou o quê? Menos 39 é igual à temperatura em Kelvin, menos 273. Então, esse aqui está negativo, né? Vai passar para o outro lado somando. Eu tenho que a temperatura em Kelvin é de menos 39 mais 273. A gente encontra uma temperatura em Kelvin de 234 Kelvin. Tranquilo? Alguma dúvida? Pessoal? Não, professor, eu mesmo tá Não, ok. não, tá tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então, vocês podem, eu vou passar a próxima questão e vocês vão tentar fazer, vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá bom? Querem anotar alguma coisa daqui ou posso passar? Deixa eu anotar pelo menos a Tá, forma aqui, escala. professora. Tá, ok.
Pronto, professora. Pode passar. Pronto. Aí, pessoal, tentei resolver esse, por favor. Vocês anotaram a escala, pessoal, para poder fazer a transformação? Todo mundo anotou? Eu anotei, professora. Tá, Fábio. Conseguiram? Sim, o meu deu 25 graus. Isso, é exatamente isso, 25. Mais alguém conseguiu, pessoal? Conseguiu, Flávio? Ainda estou resolvendo, professora. Tá resolvendo. Quer que eu espere mais um pouquinho? Bom, pode dar continuidade. Aí assim eu vou, se eu tiver alguma dúvida, eu já vou tirando junto. Tá bom, então vamos lá. Você viajou a trabalho para os Estados Unidos e está decidindo que roupa vestirá para sair do hotel. Você consultou um site local de meteorologia e leu que a temperatura mínima prevista na cidade é de 77 graus Fahrenheit, tá? Você levará uma blusa, né? Uma blusa de frio, no caso. Então, para que eu consiga saber, né? A gente não tem relação com graus Fahrenheit, para mim entender, eu preciso transformar para graus Celsius, né? Então, a gente tem aí a nossa escalinha para transformar isso aí, tá? A gente sabe que se eu tenho a temperatura em Fahrenheit, que é o que eu tenho aqui, né? Menos 32, dividido
por 212 menos 32 tem que ser igual a quem? A temperatura que eu quero encontrar em Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0. Ou, para quem quiser fazer direto, né, na equação, onde a temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em Celsius mais 32, pode fazer por ali também, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, a gente tem que a temperatura em Fahrenheit é 77, né? A gente viu aqui a relação dessa equaçãozinha aqui, tá? Tem que a temperatura em Fahrenheit é 77, eu vou substituir, tá? Temperatura em Celsius menos 0 é igual a 100 menos 0, que é igual a temperatura em Fahrenheit, que é 77, menos 32, dividido por 212 menos 32. Resolvendo isso aqui, a gente tem, né, temperatura em Celsius menos 0, igual a temperatura em Celsius, dividido por 100, que vai ser igual a 77 menos 32 dá 45, dividido por 212 menos 32 dá 180, tá? Resolvendo isso aqui, essa divisão, a gente tem que 45 dividido por 180 dá 0,25. O 100 está aqui dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, né? Então, 0,25 vezes 100, eu encontro uma temperatura em Celsius de 25 graus Celsius. E aí, com essa temperatura na escala Celsius, você tem uma noção se você precisa levar a blusa ou não, né? Deu para entender? Deu sim, professor. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo, né? Então, vou seguir. Vamos para uma última questãozinha que fala sobre a mesma coisa, tá? Tentem responder aí, por favor. E é a mesma transformação. Só que agora a gente fez de Fahrenheit para Celsius. Agora ele está em Celsius e quer ir para Fahrenheit, tá?
Conseguiram, pessoal? Sim, o meu deu 473. E daí exatamente isso, Wellington. Mais alguém conseguiu? Não? Então vamos lá. Você está conversando ao telefone com um engenheiro inglês que deseja saber qual é a temperatura recomendada de funcionamento para os equipamentos vendidos pela sua empresa. A resposta é 245 graus Celsius. Mas você, muito educado, resolveu facilitar a vida do cliente e fornecer a ele a resposta em graus Fahrenheit. Você realiza o cálculo rapidamente nas costas de um envelope e responde que o valor é... Então, a gente precisa transformar de Celsius para Fahrenheit, né? Então, vamos utilizar agora a equação direta. Não vou utilizar mais a escala, tá? Só para a gente fazer como exemplo. A gente sabe que para encontrar a temperatura que eu tenho em Celsius em Fahrenheit, a equação diz que é 9/5, né? Vezes a temperatura que eu tenho em Celsius mais 32. Substituindo aqui, eu tenho que 9/5 vezes a temperatura em Celsius é 245, substituir, mais 32. Então, eu faço essa multiplicação, tá? Lembra sempre que você tem que multiplicar 9 vezes 245 e depois divide por 5. Opa, repetiu aqui 2 vezes. E aí, a gente encontra 441, tá? Mais 32, eu encontro uma temperatura em Fahrenheit de 473 graus Fahrenheit. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu passar para a próxima sessão. Vocês já responderam o AVA? As atividades do AVA, alguém já começou a responder? Da unidade 4? Eu já comecei. Não comecei. Alguns não, né? Como eu sei que a aula vai acabar cedo, né? Até porque o conteúdo não é tão extenso, eu peço que se vocês puderem aproveitar o restante do tempo, tá? Que se vocês estariam em sala de aula para responder as atividades referentes a essas duas sessões, até porque se surgir alguma dúvida, vocês puderem me procurar, né? Que eu vou estar disponível no WhatsApp até esse horário às 22 normal, tá? E para que vocês concluam o AVA de vocês também, né? Vocês lembram que isso vale ponto para poder estar passando na disciplina, como teve alguns casos de semestre passado a pessoa fez a prova toda e na atividade esqueceu de responder algumas atividades do AVA, não atingiu pontuação suficiente e acabou perdendo a matéria por conta disso, tá? Então eu peço que vocês respondam e não esqueçam de estar respondendo aí as atividades lá no portal, tá? Então vamos seguir aqui, ó. A gente terminou, então, a sessão 4.1, de fato ela só vem falar o que é temperatura, né, falar sobre as escalas de temperatura, né, de medida de temperatura, e a gente aprender a relacionar uma com a outra. Se vocês pegarem depois mais exercícios, praticarem, vocês vão ver que é tranquilo, que como eu acredito que vocês devam estar achando isso, porque realmente é um assunto, um conteúdo onde todo mundo tem mais facilidade de desenvolver, e é essa parte aqui. E aí a gente vai começar agora a sessão 4.2, que ela vem falar de dilatação térmica, tá? O que a gente precisa entender de dilatação térmica? Veja que a gente viu lá, nos exemplos das xícaras, que a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quanto maior a agitação, né, a gente fala que quanto maior a agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, vamos supor aqui, vamos supor aqui que a gente tem um corpo, inicialmente, em temperatura ambiente, né? Ele tem aqui as suas moléculas, óbvio, estão se agitando, né? Tem uma agitação, mas não é uma agitação tão grande assim. Então, aqui a gente vai considerar que o corpo, no primeiro momento, está aqui em temperatura ambiente. Aí eu fui lá e submeti esse corpo a uma determinada temperatura, tá? Fui aquecendo esse corpo. À medida que eu fui aquecendo ele, as moléculas começaram a se agitar, né? E aí a temperatura foi aumentando, e elas estão em um grau de agitação muito alto, ou seja, eu tenho uma temperatura muito alta aqui. Percebam que à medida que a temperatura ela vai elevando, as moléculas elas também vão
se afastando, né? Porque elas vão se agitando mais. Então, elas vão se mantendo mais afastadas. E se elas se mantêm mais afastadas, concordam comigo que elas vão precisar de um espaço bem maior aqui, né? Para que elas consigam realizar essa agitação, do que aqui. Vejam que elas estão mais juntinhas. E aí, é justamente esse conceito de afastar, né, de dilatar, é o conceito de dilatação térmica. É quando você fornece calor, né, ou, ao contrário, quando o corpo ele perde calor, porque ele poderia exatamente encontrar esse corpo nessa última situação onde ele está com uma temperatura muito alta, e à medida que ele vai perdendo essa temperatura, as agitações das moléculas elas vão diminuindo, ou seja, a temperatura também vai caindo. E aí ele vai realizando o sentido oposto, até se encontrar aqui em temperatura ambiente, e ao invés de ter uma dilatação do corpo, ele vai ter uma compressão nesse corpo, ele vai ser comprimido, tá? Então, esse é o conceito de dilatação térmica. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas moléculas, maior vai ser, o meu corpo ele vai dilatar, ele vai ter que expandir para poder conseguir aí adaptar o espaço para essa agitação dessas moléculas. Se ele perde temperatura, as moléculas vão diminuindo essa agitação, vão ficando mais juntinhas, e aí o corpo ele vai comprimindo. Deu para entender aí a relação de dilatação térmica com a temperatura, pessoal? Tá tranquilo? Vou seguir então, tá? E aí o que acontece, ó? A gente tem 3 tipos de dilatação. Na verdade, o livro de vocês, ele só vem trabalhando com 2, mas eu acho importante falar pelo menos dessa terceira para que vocês tenham o entendimento. Mas o livro de vocês, ele só vem abordando dilatação linear e dilatação volumétrica, tá? Mas é importante a gente falar da dilatação superficial também, apesar de que eu não vou cobrar isso, porque a gente segue lá o conteúdo que está no livro, mas eu vou informar para vocês que vocês tenham ciência que existe esse tipo de dilatação, tá? A dilatação linear, a gente vai ver cada uma delas separado agora, tá? A dilatação linear, ela está relacionada, pessoal, com o comprimento, né? Ela vai dilatar linearmente, né? Ela está ali relacionada com o comprimento. Geralmente, vocês vão encontrar também muitas nomenclaturas aí, em alguns livros, que eles falam que é uma dilatação que acontece em uma única dimensão, ela é unidimensional, porque ela só vai variar em uma dimensão só. Então, isso aqui é o que acontece geralmente para quem já andou de trem, né, ou já viu os trilhos do trem, bem próximo, você vê que entre um e outro eles têm um afastamento ali, eles têm uma distância, né, se mantêm afastados. Justamente por conta dessa dilatação térmica, que no trilho do trem, ela acontece linearmente. Por quê? Por que só em uma dimensão, professor? Ela quer dizer que ele só vai dilatar no comprimento, não vai dilatar na largura? Ele tem uma pequena variação de dilatação na largura. Porém, o comprimento daquele trilho é tão grande relacionado à sua largura que a dilatação térmica dele na largura é desprezível. E aí a gente considera que a dilatação maior, onde vai ocorrer uma maior dilatação, é realmente no comprimento. Por isso que fica um espaço entre um trilho e outro, porque em dias muito quentes, eles dilatam, né? O sol está lá fornecendo calor para o trilho, né? Então ele está aumentando a temperatura, as moléculas vão agitando, o trilho aumenta, ele tem uma dilatação térmica no seu comprimento, e aí esse espaço que fica entre um trilho e outro é justamente por isso, tá? Então, aqui, na dilatação linear, a gente vai trabalhar com o que eles chamam, né, a literatura chama ali de uma única dimensão. Então, a dilatação quando acontece só no comprimento. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma barra, tá? Uma barra de ferro, de aço, não importa agora qual o material, tá? Mas ela tem um comprimento, tá? E aí, à medida que foi sendo fornecida calor para essa barra, ela foi aumentando sua temperatura, né? E ela passou aí a ter uma dilatação. E aí ela dilatou, ó, no comprimento, ela aumentou aí o comprimento dela. Essa diferença no comprimento é o que a gente chama de variação, né, do comprimento. Vai ser exatamente a dilatação linear, tá? É a variação no comprimento, o quanto que ele aumentou, tá?
E aí a gente tem um meio de encontrar isso aí. O que vai depender dessa dilatação? Essa dilatação linear, pessoal, ela vai depender do comprimento que o corpo tinha no início, ou seja, do comprimento inicial, vezes quem? Vezes alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação. Por quê? Porque isso vai depender do tipo de material que eu tenho. Um concreto, ele vai dilatar diferente do alumínio, que vai dilatar diferente do aço. Então, a depender do tipo de material que eu tenho, vai existir um coeficiente de dilatação, que é esse alfa, tá? Que já é tabelado. Professora, eu não preciso calcular nada. Não, ele é tabelado. Você não tem a obrigação de saber esse valor. A questão, ela tem que te fornecer, tá? Então, para eu calcular essa dilatação linear, ou seja, que acontece só no comprimento, ela vai ser igual aqui ao comprimento inicial do corpo, vezes o coeficiente de dilatação do tipo de material, vezes a variação de temperatura. Ou seja, se eu disser que esse corpo aqui inicialmente, ele foi submetido a uma temperatura de 50 graus Celsius, então eu tive uma variação, um aumento aí de 50 graus, né? É exatamente a temperatura que você vai ter que substituir aqui. Então, é só multiplicar aí o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, tá? Aí, esse coeficiente de dilatação, como eu falei a vocês, ele é tabelado. Lá no livro de vocês, vocês vão encontrar essa tabelinha aqui, onde ele me dá o coeficiente de dilatação do concreto, do alumínio, do latão, do cobre e do aço, tá? Veja que a unidade dele é de 1 por grau Celsius. O que isso quer dizer? É que o concreto ele vai dilatar exatamente 12 vezes 10 a menos 6, né? O que, professora? Aí vai depender do que você está trabalhando aqui. Se aqui você está utilizando o metro, se o comprimento que você está, inicial aqui está em metros, essa variação vai ser de 12 vezes 10 a menos 6 metros a cada grau Celsius, tá? Agora, se está em centímetro, então vai ser isso aqui em centímetros a cada grau Celsius. Ele é um fator de conversão, então não vai variar independente da unidade que você estiver utilizando aqui. Óbvio que a gente sabe que unidade de comprimento no SI é um metro, então o mais indicado é que vocês utilizem isso aqui em metros, tá? E a temperatura em graus Celsius, mas como a gente observa que a gente está falando de variação e não de temperatura, é o quanto que variou essa temperatura. Então, por exemplo, lembra lá que eu mostrei a escalinha e eu disse, olha, observem a escala do Celsius e do Kelvin, né? A escala de Celsius e Kelvin, elas têm a mesma variação. Então, se a questão me forneceu a variação de 100 kelvins, eu preciso transformar, professora, para Celsius? Não, porque a variação é a mesma, tá? A variação vai ser a mesma. Então, você não precisa transformar. Deixa lá a variação de 100, porque em Celsius vai ser a mesma variação também. Agora, se ela me fornecer em Fahrenheit, a gente viu que a escala de Fahrenheit não tem a mesma variação do Celsius. Aí vocês precisam transformar primeiro para Celsius, para depois fazer o cálculo nessa equação aqui, tá bom? Então, aqui é a equação que a gente precisa para estar calculando a dilatação linear. A gente sabe que variação, né, que é esse ΔL, ou seja, a dilatação, é uma variação do comprimento. Delta é sempre final menos inicial. Então, variação é sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, se a questão me pedir qual foi o comprimento final, ou seja, qual é exatamente o comprimento que a barra ficou aqui, ó, no final, é isso que ela quer saber. Como é que eu sei isso? Passa o comprimento inicial para o outro lado, né? Ou seja, obviamente, eu calculo o comprimento do início mais quem? Mais a variação, tá? Então, o comprimento final vai ser o comprimento que existia lá no início, mais o quanto variou, tá? Aí, para ficar diretamente, a gente sabe que essa variação aqui é calculada através dessa, né? Aí, o que eles fazem? Né? A literatura, ela traz isso aqui, substituído nessa equação. Então, quem é ΔL? ΔL é L inicial, comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, tá? Então, pode ser calculado através disso aqui. Simplificando isso aqui, como L aqui é um fator comum, ele diz que, né, matematicamente, a gente pode escrever que o comprimento final ele pode ser calculado através do comprimento inicial vezes 1, né, abre parênteses, 1 mais alfa vezes a variação da temperatura. Então, se a questão estiver pedindo somente o comprimento final, basta calcular utilizando essa equação aqui.
Agora, se ela pedir qual foi a variação, o quanto que dilatou, então você precisa calcular isso, e depois ela pedir qual é o comprimento final, você tem que utilizar essas duas equações. Deu para entender até aqui, pessoal, ou tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Tá, então vou seguir. Dilatação superficial, né, que é o que o livro de vocês não traz. Quando a gente fala, veja que lá no primeiro caso, dilatação linear, eu falei que ele acontecia em uma direção só, né, em uma dimensão só. Na superficial, ou seja, vai acontecer na superfície do corpo, a gente diz que é uma dilatação diária, né, ele vai acontecer na área do corpo. Então, imagina que a gente tem aqui uma cerâmica, por exemplo, né, a gente tem uma cerâmica, que ela vai ter lá de um determinado material, né? E aí, quando ela é submetida a um aumento de uma temperatura, ela vai lá ter uma dilatação. E aí a dilatação dela não acontece mais em uma dimensão, ela acontece tanto aqui no seu comprimento quanto na largura, né? Então, acontece na área dela, é a área inicial, ela tinha uma área inicial e depois ela teve uma área final. A equação vai ser a mesma de dilatação linear. O que difere agora é que a gente está trabalhando com área. Então, a variação da área, que é a dilatação superficial, vai ser igual à área do início vezes Qm beta, vezes a variação da temperatura. Beta, pessoal, continua sendo coeficiente de dilatação térmica, só que é utilizado a nomenclatura beta porque ele é relacionado à área, à superfície. E aí, professor, existe outro valor para isso? Não. O coeficiente de dilatação é a mesma coisa. Só que agora a gente está calculando ele crescendo em duas dimensões, né? Tanto aqui quanto tanto no comprimento quanto na largura. Então, beta vai ser sempre 2 vezes o valor de alfa. Então, a questão vai te fornecer alfa. Se ele estiver pedindo a dilatação da superfície, lembra que beta vai ser 2 vezes o valor de alfa, tá? E aí, para eu calcular a área final, né, é a mesma equação que a gente deduziu lá na linear, a área final vai ser a área no início, vezes 1 mais o coeficiente beta, vezes a variação da temperatura. Então, as equações, elas são as mesmas, só muda aqui as variáveis relacionadas ao tipo de dilatação, tá? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá. Por fim, nós temos aqui a dilatação volumétrica, né? Que agora ela vai acontecer nas 3 dimensões. Então, ela vai variar tanto aqui, né, comprimento, quanto largura, quanto altura, né? Então, ela vai variar nas 3 dimensões aí. Então, a variação volumétrica, ela vai ser calculada do mesmo jeito. Volume inicial vezes gama, veja que agora o coeficiente a gente vai chamar de gama, vezes a variação da temperatura, tá? Professora, por que gama? Porque para relacionar com a dilatação, para me saber que é do volume, tá? É volumétrica, não é mais linear e nem é mais superficial. Se é volumétrica, quem é gama? Ora, vai ser o coeficiente de dilatação que continua o mesmo, só que agora a gente está em 3 dimensões, então gama vai ser 3 vezes alfa, tá? 3 vezes alfa. Falou de volume, esse coeficiente tem que ser multiplicado por 3. O volume final utiliza a mesma equação de lá, né? Só que agora com a variável volume. O volume final vai ser igual ao volume inicial, vezes 1 mais o coeficiente gama, né? Que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Posso seguir para as questões? Então, vamos. Então, observem que as equações, elas são as mesmas, né? O que mudou foi a variável. É muito importante vocês lembrarem disso aqui, tá? Que quando o alfa é fornecido, né? Lembra, o coeficiente de dilatação térmica, ele vai ser fornecido. Geralmente a questão, ela traz, olha, o coeficiente de dilatação linear é um valor X, ou simplesmente o coeficiente de dilatação vai ser o valor lá. Se a questão já quiser fornecer quem é o coeficiente de dilatação volumétrica, se ela especificar que é volumétrico, você usa o valor que está na questão. Se não, você tem que lembrar de multiplicar isso aí por 3 ou por 2, se a dilatação for superficial, tá? Então, vamos para as questões aqui. A questão 1, ela fala o seguinte, ele diz que
uma barra de alumínio de 10 metros de comprimento, a temperatura ambiente é submetida a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Encontre qual foi a variação no comprimento da barra e qual é o comprimento final da barra. Então, veja que ele quer tanto a variação quanto o comprimento final da barra. Ele quer essas duas coisas aí, tá? Então, vamos lá. Aqui do lado eu deixei a tabelinha lá, para que, já que a questão não vinha fornecendo, né, para que vocês soubessem qual é o coeficiente de dilatação do tipo do material. Ele está falando que a barra ela é de alumínio. Se ela é de alumínio, aqui é o meu coeficiente de dilatação linear. Ele está me dando o alfa aqui, tá? Então, vamos aqui. A variação de temperatura, a gente tem que é de 100 graus Celsius, né? O comprimento da barra no início é de 10 metros, ele quer a dilatação térmica linear, ΔL, e o comprimento final. A gente sabe que ΔL é quem? É o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial a gente tem que é 10, a variação, o coeficiente de dilatação a gente tem aqui que a tabela nos forneceu, vezes a variação de temperatura que é de 100 graus Celsius. Substituindo aí os valores, né, eu tenho que o ΔL é igual a 10, né, que é o comprimento inicial, vezes 23 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente, vezes 100, que é a variação de temperatura. Resolvendo isso aqui, a gente encontra que esse ΔL é de 23.000 vezes 10 a menos 6, ou de 0,023 metros. Foi o que a barra dilatou, né? Isso foi só a variação, foi o quanto ela dilatou. Mas a questão, ela está me pedindo ainda o comprimento final. A gente sabe que o comprimento final é quem? É o inicial mais ΔL. ΔL eu já encontrei, o inicial a gente tem que é 10, então esse comprimento final aí é de 10,023 metros. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tá tranquilo. Tudo tranquilo, né? Então, tentem resolver essa aqui agora, por favor. Professora, deixa eu anotar pelo menos a questão. Deixo sim, pode anotar. Pronto, professor, pode passar. Tá. Aí, tentem resolver essa, por favor. Professora, Oi. nesse caso a gente vai usar aquela forma de dilatação superficial, não é isso? Veja que ele fala de uma barra de novo, tá vendo? Hum. A barra, ela é sempre no comprimento. Ah, pronto. Agora entendi. É linear, tá? Tá, valeu.
Professora, Oi. o total vai dar 10,75 metros? Não. Dá um número bem pequeno. Bem pequeno, né? É. Dá 0,00275, acho. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Lembra de pegar aqui, ó, o coeficiente, tá? Que ele fala que é de aço, então você tem que usar esse aqui, ó. Ah, eu usei errado. Eu Lembra confundi disso. aqui. Conseguiram, pessoal? Ninguém conseguiu? Eu acho que errei. Eu acho que Deu mais ou menos isso aí. Deu 275. Eu fiz a transformação que foi 0,275. fica 0,00275. Engoli uns 2 zeros aqui. Foi. Vamos lá, ó. Uma barra de aço, né, de 5 metros de comprimento, a temperatura ambiente, é resfriada. Então, veja que agora ela não é aquecida, ela é resfriada. Então, ela vai ter a mesma variação, né? Vai variar ali, só que ela não vai dilatar, ela vai comprimir, tá? Então, ela é resfriada em 50 graus Celsius. Encontre qual foi a variação no comprimento da barra e qual o seu comprimento final. Então, ele fala o seguinte, ele pede o seguinte, ele quer a variação no comprimento, e a gente sabe que essa variação no comprimento vai acontecer linearmente, porque eu estou falando de uma barra, né? O exemplo lá dos trilhos do trem, tá? Onde o comprimento, ele vai. O tamanho do comprimento é bem maior do que da largura, né? Então, a variação ali da dilatação na largura, ela vai ser considerada desprezível. Então, eu considero somente no comprimento. Então, a variação da dilatação vai ser igual, né? A dilatação linear, ela vai ser igual o comprimento inicial, que a gente tem, que é de 5, vezes o coeficiente de dilatação. Ele está me falando que a barra ela é de aço. Então, o coeficiente de dilatação aqui do aço é de 11 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a variação de temperatura que ele me deu, que é de 50 graus Celsius. Então, aplicando diretamente aqui, a gente tem aqui essa variação é de 5, né? O início 5, vezes o coeficiente, que é 11 vezes 10 a menos 6, vezes 50. Então, eu encontro aqui uma variação no comprimento de 0,0275, tá? O comprimento final da barra, eu acho que eu esqueci de fazer aqui, mas vamos lá. O comprimento final da barra. No caso, eu quero o comprimento final, né? L final. A gente sabe que o comprimento final vai ser quem? Vai ser o que eu tinha no início, né? Mais o que variou. Só que nesse caso, ele está falando que ele foi resfriado, né? Ou seja, ele não aumentou, ele diminuiu. Se ele diminuiu, o comprimento vai ser 5
menos o que comprimiu aí, tá? Então, ao invés de somar, aqui a gente vai subtrair. Eu esqueci de montar no slide essa parte, mas eu acredito que deu para entender, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Ninguém tem dúvida, pessoal? Eu não. Não? Tá. Então, eu acredito que esse seja a última questão que eu passei, acho que foi a última. Da aula de hoje, tá? Então, vou dar mais 5 minutos para vocês tentarem fazer essa, tá? Só que aqui ele fala que é uma esfera, tá? E é uma esfera de concreto. Nesse caso, a esfera, quando ela dilata no volume dela. Então, aqui a gente vai falar de uma dilatação volumétrica, não é mais de uma dilatação linear, tá? Então, a gente vai precisar do volume aí. Deem uma lembrada aí, puxe na memória como é que calcula o volume aí de uma esfera, tá?
Conseguiram? Eu não, professor. Eu estou esperando você fazer, que essa aí estou em dúvida. Tá certo. Ninguém conseguiu? O Wellington conseguiu? Eu encontrei um valor aqui de 0,526, não sei se é isso. Tem uma variaçãozinha, depende das casas decimais, mas é aproximadamente isso aí mesmo. Vamos lá. Então, ele fala aqui que uma esfera de concreto de raio de 0,5 metros, então ele mediu aqui o raio, né, da esfera, encontra-se em uma temperatura de 450 Kelvin. A temperatura diminuiu gradativamente até 300 Kelvin. Então, a gente teve uma diminuição aí da temperatura. Então, a esfera, ela foi comprimida, né? O que acontece? Pessoal, só um instantinho, deixa eu tomar uma água, porque eu tô aqui com uma alergia horrível. Daqui a pouco eu volto, tá? É rapidinho. Pronto, pessoal, voltei. Vamos lá. A casa técnica subtrai, né? A casa técnica subtrai a variação, né? Isso. Então, a gente deu 0,52. Arredondando dá 52. Então, vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui. Deixa eu ler de novo que eu parei. Tá aqui. Uma esfera de concreto. Professor, aqui saiu do slide. Foi? Todo mundo Não saiu? Saiu do slide. Eu também saí aqui, professor. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal, o que aconteceu. Compartilhar aqui. Deixa eu ver. Ai. Acho que não sei o que aconteceu aqui. Voltou? Voltou. Pronto. Então, vamos lá. Uma esfera de concreto de raio 0,5 metros encontra-se a uma temperatura de 450 Kelvin. A temperatura diminuiu gradativamente até 300, né? Então, teve uma diminuição aí. E ele pede que a gente encontre o volume final da esfera. Então, como diminuiu a temperatura, o volume ele vai diminuir, né? Porque ele comprimiu, né? As moléculas elas vão tender a diminuir ali a agitação e ficar mais juntinhas, tá?
Nesse caso, a gente está falando de dilatação volumétrica, então o volume final, né, gente, como ele só quer o volume final, a gente diz que esse volume final é igual ao volume inicial, né, vezes 1 mais gama vezes ΔT. Então, o que acontece aqui? A gente precisa encontrar o volume inicial, que é 4π, né, R ao cubo, que é o volume da esfera. Substituindo aqui o volume o valor do raio, a gente tem que o volume inicial é de 0,52 metros cúbicos, né? Encontrei aí o volume inicial. Como eu tenho um volume inicial, a gente substitui aqui esse valor, tá? Nesse caso, e do volume inicial, que multiplica quem? 1, né? Mais 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6, né? Vezes 150 aqui, que é o valor da variação da temperatura, né? Porque eu estava inicialmente em 450, hoje está difícil de falar, e foi para 300 Kelvin, tá? Então, a variação foi de 150 aqui. Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra, né? Ele multipliquei primeiro aqui 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6, tá? Peraí, mas aqui era menos se eu fizesse por lá. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Multipliquei pelo 150, ficou 5.400 vezes 10 a menos 6, né? Mais 1. E aí a gente multiplica esse valor aqui. Aqui tá mais, tá, pessoal? Só que como ele tá diminuindo, aqui era para ser menos, tá? Então, na equação, na hora de montar, eu acabei deixando o valor de mais, mas isso aqui tem que ser menos, porque a gente está diminuindo o volume, né? O volume final, ele vai ser menor do que o inicial. Então, quando a gente resolve essa multiplicação aqui, 0,52 vezes 1, né, que dá 0,52, menos 0,52, que multiplica 5.400 vezes 10 a menos 6. Então, dá 0,0028. Tem mais número aí, eu só considerei esses dois aqui, tá? Quando a gente faz essa subtração aqui, eu encontro um volume final de aproximadamente 0,5172. Ou, para quem considerou as duas casas decimais aí, a gente diz que esse volume foi de 0,52, mas era como se ele não tivesse variado, né? Porque aqui eu considerei o inicial de 0,52. Então, a variação dele foi bem pequena, né? Diminuiu, foi para 0,5172 metros cúbicos, tá? Esse foi o volume final dele. Deu para entender aí, pessoal, como que a gente calculou, né, esse volume final? Professora, Oi. eu só fiquei na dúvida onde a senhora achou esse 4/3 aí, ó. Tá, isso aqui é a equação de volume da esfera, né? Como calcular o volume da esfera. Porque eu preciso saber qual era o volume inicial dela, porque a questão me forneceu somente o raio. E aí a gente sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, como eu tenho o raio, eu consigo encontrar quem era o volume dela no início, antes de ser submetida à redução de temperatura. Entendeu? Agora entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém? Pessoal, então, o conteúdo de hoje se encerra aqui, tá? A gente encerrou aí as 2 primeiras sessões. Para quem chegou depois, eu vou lembrar novamente que a aula de hoje o conteúdo da aula de hoje vai cair na atividade que vai valer como prova, tá? O da aula que vem, então, é porque hoje era para a gente estar encerrando a unidade 4, mas como teve aquele feriado que foi antecipado, a gente não pôde realizar a aula, e aí a gente deu um pequeno atraso. Então, na próxima terça-feira, eu vou iniciar a aula, vou falar sobre o conteúdo da sessão 4.3 e 4.4, vou finalizar a unidade 4. Depois que eu finalizar a unidade 4 com vocês, o conteúdo, eu vou estar encaminhando a atividade que vai valer como prova, tá? Depois, aí vou dar o prazo para vocês fazerem da mesma forma, vocês me enviam no dia seguinte até um determinado horário que eu vou estabelecer, e aí a gente encerra a unidade 4 e encerra definitivamente aqui o conteúdo da disciplina, tá?
ficando pendente somente as aulas práticas, que a gente, em física e energia, a gente vai ficar dependendo da volta aí, né, às atividades para poder estar realizando no laboratório. Mas essas aulas, elas vão ter que ser recompensadas e a gente vai se organizar à medida que tudo for voltando, tá bom? No mais, era isso, tá? Tentem responder o AVA, responder as atividades referentes ao AVA, e a gente, qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Tá bom então, professor. Valeu, boa noite. Boa noite.